O barulho, aquele baque oco dos papéis de divórcio na mesa de mogno, ecoa na minha cabeça como um tiro. Ainda hoje, quando ouço algo cair, o meu estômago embrulha. Foi no nosso apartamento no centro de Lisboa, um desses que o Pedro sempre fez questão de mostrar nas revistas. Amanhã fecha o maior negócio da história do Porto, Ana. Ele rosnou, ajustando a gravata de seda, como se aquela peça de tecido fosse mais importante que a minha existência. Estou a vender a empresa por milhares de milhões. Preciso de uma mulher que se enquadre no papel de titã, não de uma que tricotava camisolas e visitava o pai no que ele chamava de barraca no Alentejo. Na altura, o Pedro Ashford achava que estava a livrar-se de um peso morto antes de ascender ao clube do 1%. Mal sabia ele que esse peso morto era a única razão pela qual o negócio estava sequer em cima da mesa. Não fazia ideia de que o comprador misterioso, o trilionário recluso por trás da aquisição, não era um estranho. Era o homem de quem ele gozava há anos. E ao assinar aqueles papéis, o Pedro não só terminara um casamento. Tinha acabado de declarar guerra ao meu pai, a João Keating. Mas espera, será que comecei pelo sítio certo? Talvez não. A minha cabeça por vezes confunde os acontecimentos. As emoções fortes misturam as datas. Lembro-me daquele dia no tribunal, meses depois, muito antes da Sofia sequer ter a chance de depor. O meu pai, João Keating, o mesmo homem que o Pedro ridicularizava por conduzir uma Ford F-150 de 1998 e usar camisas de flanela, estava sentado na cabeceira da mesa. Não parecia o homem que via entrar, aquele que parecia ter saído de uma horta. Ali naquela sala de reuniões da Ashford Dynamics, no Porto, com os advogados de luxo a deferir-lhe, ele exalava uma gravidade que fazia as minhas pernas tremerem. Senti um nó na garganta enquanto observava o Pedro, a sua postura arrogante a desabar, o pânico a infiltrar-se nos seus olhos. Senta-te, o meu pai ordenou sem uma ponta de doçura. A sua voz, antes aquela voz arranhada e calorosa que me chamava de Joaninha, era agora firme, inabalável. O Pedro obedeceu e a Sofia, que estava ao seu lado, tremia tanto que os seus anéis tilintavam. E foi ali, naquele momento surreal, com o meu pai a desenroscar a sua velha garrafa térmica para um café preto, que a ficha começou a cair de verdade. Para entender como chegamos àquele dia no Porto, talvez eu devesse recuar um pouco. Não é que a memória seja perfeita. Muitas das coisas parecem desfocadas, como se tivessem acontecido noutra vida. Mas lembro-me da chuva em Lisboa. A chuva aqui sempre me pareceu diferente quando estou de coração partido, mais fria, mais cortante, como se tentasse lavar-me da existência. Eu estava à janela do nosso apartamento, aquele que partilhava com o Pedro Ashford, e via a cidade cinzenta chorar. Atrás de mim, o som de um fecho eclair, o estalo seco da mala do Pedro. Estás a ouvir-me, Ana? A voz dele. A voz que ele usava para estagiários que não cumpriam prazos. Clínica desapontada, superior. Virei-me. Eu usava um cardigan bege demasiado grande, que tinha desde os tempos da faculdade. O cabelo apanhado num coque desgrenhado. Aquele dia eu queria parecer confortável, real. Tudo o que o Pedro, naquele momento, parecia desprezar. Estou a ouvir, Pedro, disse suavemente. Só estou a tentar perceber. Na terça falávamos de ir visitar a tua mãe no Alentejo. Na quinta, estás a entregar-me os papéis do divórcio. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo perfeitamente penteado. Caminhou até a ilha da cozinha, servindo-se de um whisky, um Macallan 25. Não me ofereceu. Não é repentino, Ana. Tu é que estiveste aliada. Olha para nós. Ele gesticulou entre nós, a mão a acenar desdenhosamente para a minha roupa. Sou o CEO da Ashford Dynamics.
Estamos prestes a fundir-nos com a Helios Global. Sabes o que isso significa? Significa que estou a entrar na categoria dos bilionários. Significa jantares de Estado, galas no Estoril, eventos em Lisboa. E não posso ir ao Estoril? Perguntei, a voz a tremer ligeiramente. Irias vestida assim? Ele escarneceu, apontando para o meu cardigã. Tu és pequena, Ana, contente com coisas pequenas. Fazer pão, ser voluntária no abrigo, visitar o teu pai naquela cabana dele. Enrijeci. É uma quinta, Pedro, e ele é o meu pai. Ele é jardineiro, Ana, um paisagista que cheira a fertilizante e tabaco barato. Ele riu cruelmente. Lembram-te da última vez que ele veio cá? Tentou arranjar um lavatório. Eu tenho canalizadores para isso. Não preciso da tua bagagem de operária a arrastar a minha imagem. A Helios Global é gerida por tubarões da elite. Se eu entrar naquela sala de reuniões com a filha de um coveiro no braço, pareço fraco. Ele atirou um envelope grosso para a bancada de mármore. O acordo é generoso. O apartamento em Cascais, o Honda e 50 mil euros em dinheiro. Assina esta noite e pode sair antes que os transportadores venham para os móveis amanhã. Estou a redecorar. A Sofia está a ajudar-me. O nome pairou no ar como fumo tóxico. Sofia. Sofia Richie, a nova vice-presidente de marketing. Alta, cabelos negros, família com dinheiro antigo. Ambiciosa até a medula. Sofia, sussurrei. Então é isso, um upgrade. É um alinhamento estratégico, Ana, o Pedro corrigiu, verificando o seu Rolex. A Sofia conhece este mundo. O pai dela é um deputado. Ela abre portas. Tu és apenas a rapariga com quem namorei na faculdade de gestão antes de eu saber o quão grande eu me ia tornar. Ele caminhou até a porta pegando no casaco. Fico no hotel de luxo no centro do porto esta noite. Espero que esteja assinado quando voltar para pegar no meu fato, para o fecho amanhã. Não tornes isto complicado, Ana. Não podes pagar os advogados que eu posso. A porta fechou-se com um clique. Fiquei ali, no silêncio daquele apartamento de milhões de euros. Não chorei. As lágrimas não vieram. Em vez disso, uma estranha calma fria instalou-se em mim. Caminhei até o envelope. 50 mil euros. Para o Pedro, era muito dinheiro para dar a uma camponesa. Levei a mão ao bolso e tirei o meu telemóvel. Era um modelo antigo, com o ecrã rachado. Marquei um número que não usava para nada sério há anos. Tocou 2 vezes. Olá, Joaninha. Uma voz rouca e calorosa atendeu. Estás bem? Parece que estás a respirar debaixo de água. Olá, pai, disse, a voz finalmente a falhar. O que é que ele fez? A voz do meu pai mudou instantaneamente de calorosa para dura como granito. Ele entregou-me os papéis, pai. Está a divorciar-se de mim. Diz que eu não sou suficiente para a nova vida dele. Ele vai fechar o negócio com a Helios Global amanhã. Houve um longo silêncio do outro lado. Um silêncio tão profundo que parecia pesado. Ele vai fechar com a Helios, é? O meu pai perguntou. O tom dele era ilegível. Sim, ele diz que precisa de uma mulher que não seja filha de um jardineiro. Ofereceu-me o Honda e 50 mil. Uma risada baixa e seca ressoou pelo telefone. Não era uma risada feliz. Era o som de uma montanha a mover-se. 50 mil. Bem, isso é generoso, o meu pai disse sarcasticamente. Ana, faz as tuas malas, deixa as chaves, vem para casa. Temos que conversar. Ah, e não assines nada ainda. Ou, na verdade, ele fez uma pausa. Assina. Dá-lhe exatamente o que ele quer. Deixa-o pensar que ganhou. Vejo-te numa hora. Preciso de fazer uma pausa aqui. Eu sei que parece um clichê, não é? O pai jardineiro que é secretamente um bilionário. Ridículo. Se me contassem esta história, provavelmente revirava os olhos. Mas naquele momento, enquanto eu embalava algumas coisas, sentia-me estranhamente
aliviada. Durante 5 anos vivi numa bolha de ambição e de fachada. Pedro sempre me fez sentir que a minha simplicidade era um fardo, que o meu amor pelo meu pai e pela natureza era uma fraqueza. Viver com ele era um constante lembrar de que eu precisava de ser mais brilhante, mais socialmente aceite. Às vezes, quando não conseguia dormir à noite, pensava no meu pai, na maneira como ele sempre dizia: não confies em ninguém que parece demasiado bom. Ele referia-se aos comerciantes do mercado. Mas agora eu entendia de outra forma. Aquele luxo todo, as promessas do Pedro, tudo parecia demasiado bom, demasiado perfeito. E perfeição não existe. Isso tinha eu aprendido da maneira mais dura. Naquele apartamento, no meio do luxo que nunca foi meu, finalmente senti que podia respirar. A humilhação de Pedro parecia uma ferida aberta, mas a liberdade que surgia, essa era como um bálsamo. Não que tudo fosse fácil, longe disso, mas era meu agora. Os 50.000 euros e o carro, para mim, pareciam um recomeço. Para Pedro, eram uma piada. A manhã seguinte, na sede da Ashford Dynamics, no Porto, zumbia com uma energia elétrica frenética. Era isso a aquisição. Pedro Ashford atravessou as portas de vidro, sentindo-se um deus. Usava um fato azul marinho feito por um alfaiate de luxo em Lisboa, que custava mais do que o meu pai provavelmente ganhava em 5 anos. Ao seu lado, Sofia Richie, predadora e glamourosa num vestido vermelho. Ela assinou? A Sofia perguntou, verificando o seu reflexo no cromado do elevador. Assinou e deixou em cima da bancada. O Pedro sorriu presunçoso. Ela foi-se embora, de volta à terra, presumo. Bom, a Sofia ronronou, entrelaçando o braço no dele. Hoje é sobre o futuro. Os representantes da Hélios já estão na sala de reuniões, mas ouvi um rumor. Que rumor? O CEO da Hélios virá pessoalmente. O Pedro parou. O CEO da Hélios é um fantasma. Ninguém sabe o nome dele. Ele opera através de empresas de fachada e procuradores. Nunca assistiu a uma fusão pessoalmente. Bem, a segurança lá embaixo é massiva, a Sofia disse. Alguém grande está aqui. O Pedro endireitou a gravata. Bom, eu também o vou encantar. Seja quem for, vai ver que comprar a Ashford Dynamics foi o melhor movimento que ele já fez. Chegaram ao lobby do piso executivo. Era o caos. Assistentes a correr com café, advogados a rever pastas. Mas, num canto da área de espera, sentado num sofá de couro macio que custava 10.000 euros, estava uma figura que não pertencia ali. Era o meu pai, um homem mais velho. Usava macacões de ganga desbotados, uma camisa de flanela que já vira dias melhores e botas de trabalho enlameadas. Segurava uma garrafa térmica batida e lia um jornal. Um boné de beisebol desbotado cobria-lhe os olhos. Pedro parou, o rosto retorcido de nojo. Que diabo é isto? Ele marchou até o segurança na recepção. Por que há um vagabundo na minha sala de espera? O conselho da Hélios chega em 10 minutos. O segurança pareceu nervoso. Senhor, ele tem um passe. Disse que está à espera da reunião. Um passe de quem? Do pessoal da limpeza? O Pedro zombou. Virou-se e foi até o meu pai. Com licença, disse batendo no ombro do meu pai agressivamente. Precisa de sair agora. O meu pai baixou o jornal. Tinha um rosto marcado pelo tempo, linhas profundas gravadas pelo sol e pelos anos, e olhos azuis penetrantes que pareciam assustadoramente familiares, embora Pedro não conseguisse identificá-los. Estou à espera das 10 horas, o meu pai disse. A sua voz era calma, rouca. As 10 horas são uma fusão de milhares de milhões de portas fechadas, o Pedro retorquiu. Não é uma fila de sopa. Tira o teu rabo do meu sofá antes que eu mande a segurança arrastar-te para fora. O meu pai olhou para as botas enlameadas que tinha pousado na beira da mesa de café de vidro. Sofá confortável. Pagou isto com os lucros do 3º trimestre?
Paguei com o meu sucesso, Pedro cuspiu. Algo que tu não entenderias. Olha para ti. És um desastre. Cheiras a fertilizante. Fertilizante é o cheiro do crescimento, filho. O meu pai sorriu ligeiramente. Tu preferes o cheiro de colônia e desespero, vejo eu. O rosto do Pedro ficou vermelho. Sai já daqui. Pedro, calma, a Sofia sussurrou, puxando o braço dele. Não faças uma cena antes dos representantes da Hélios chegarem. Ignora-o. Não vou permitir que o meu escritório seja manchado por lixo. Pedro sibilou, mesmo antes da assinatura. Virou-se de novo para o meu pai. Dou-te 10 segundos. O elevador tocou. Um grupo de 6 homens de fatos pretos saiu. Moviam-se com precisão militar. Eram os advogados da Hélios Global. Poderosos, aterradores, os melhores do mundo. Pedro mudou instantaneamente de modo. Alisou o casaco, exibiu o seu sorriso vencedor e virou-se do vagabundo. Senhores, Pedro anunciou, estendendo a mão ao advogado principal, um homem chamado Arthur. Bem-vindos a Ashford Dynamics, um dia histórico. O Arthur não sorriu. Nem sequer olhou para a mão do Pedro. Olhou para além do Pedro, na direção do sofá. O Arthur e os outros 5 advogados passaram diretamente por Pedro. Aproximaram-se do meu pai. O Pedro observou confuso. Senhor Arthur, o homem sem abrigo está de saída. Eu ia... O Arthur parou. Inclinou ligeiramente a cabeça para o meu pai. Bom dia, senhor, o Arthur disse com imensa reverência. A papelada está pronta para a sua revisão. O meu pai dobrou o jornal e levantou-se. Esticou as costas, estalando-as. Obrigado, Arthur, disse ele. Pedro congelou. Piscou os olhos. Olhou para o meu pai, depois para os advogados. Desculpe, Pedro riu nervosamente. Senhor Arthur, isto é uma piada? Ele é o tipo da manutenção do edifício? O meu pai virou-se para o Pedro. Tirou o boné de beisebol. O cabelo era branco e rarefeito, mas os seus olhos eram tão afiados quanto diamantes. Manutenção, o meu pai ponderou. Suponho que se pode dizer que mantenho um portfólio de ativos, um dos quais é a Hélios Global. Pedro sentiu o sangue sumir do seu rosto. O quê? Sou João Keating, o meu pai disse, estendendo uma mão calejada que ainda tinha sujidade debaixo das unhas. Creio que conhece a minha filha Ana. Acabou de a despedir da sua vida ontem. A boca do Pedro abriu, mas nenhum som saiu. A Sofia ofegou. Keating, mas a Ana disse que o pai dela era jardineiro. Eu sou jardineiro. O meu pai disse, a sua voz descendo um tom, tornando-se perigosa. Gosto de cultivar coisas. Gosto de as nutrir. E também gosto de arrancar as espécies invasoras que sufocam a vida das minhas belas flores. Deu um passo em direção ao Pedro. E o senhor, Pedro Ashford, é uma erva daninha. O meu pai virou-se para o Arthur. Vamos para a sala de reuniões? Creio que tenho uma empresa para comprar e um CEO para despejar. A caminhada para a sala de reuniões foi uma procissão fúnebre para o Pedro. As pernas dele pareciam geleia. Não conseguia processar a minha informação. João Keating, o meu pai, o homem que conduzia uma Ford F-150 de 1998 e usava camisas de flanela, era o dono da Hélios. É impossível. Pedro pensou freneticamente. A Hélios vale 3 bilhões de euros. É dona de companhias de navegação, empresas de tecnologia, gigantes farmacêuticos. Um jardineiro não pode ter isso. Mas a forma como os advogados de topo lhe deferiam, abrindo as portas duplas de carvalho, puxando a cadeira à cabeceira da mesa, era inegável. O meu pai sentou-se na cabeceira da mesa. Não parecia mais deslocado. Apesar dos macacões, ele dominava a sala com uma gravidade aterrorizante. Colocou a sua garrafa térmica na madeira polida. Sentem-se, o meu pai ordenou. O Pedro sentou-se. A Sofia sentou-se ao lado dele a tremer. Então, o meu pai começou, desenroscando a sua garrafa térmica
e servindo uma chávena de café preto. Vamos rever a aquisição da Ashford Dynamics. O preço acordado foi de 4,2 bilhões de euros. Sim, Pedro guinchou. Sim, senhor. Um preço justo para uma empresa saudável? Sim, o meu pai disse. Ele tirou uma pasta do bolso de trás. Estava amassada. Mas vejam bem, estive a investigar. Desde que decidiu divorciar-se da minha filha, imaginei que já não tinha de fazer o papel de sogro pobre e simpático. Podia finalmente ser eu mesmo. Eu não sabia, Pedro gaguejou. A Ana nunca disse. A Ana não se importa com dinheiro, o meu pai retorquiu. É por isso que ela é melhor que tu. É por isso que ela é melhor que eu. Fiz a minha fortuna em mineração e metais de terras raras nos anos 70. Odiávamos os fatos, odiávamos os falsos. Então construí um império das sombras e criei a minha filha para valorizar pessoas, não etiquetas de preço. Queria que ela encontrasse um homem que a amasse, não a sua herança. O meu pai inclinou-se para a frente. Pensei que fosses esse homem, Pedro. Durante 5 anos mantive a boca calada enquanto reviravas os olhos para a minha carrinha, enquanto lhe compravas presentes baratos e te compravas brinquedos caros. Pensei, ele é arrogante, mas trabalha duro e cuida dela. O meu pai atirou um documento pela mesa. Deslizou perfeitamente para parar à frente do Pedro. Mas depois, olhei para os livros. O Pedro olhou para baixo. Era um relatório de auditoria forense. Tens andado a manipular os livros, Pedro. O meu pai disse suavemente, a inflacionar as receitas do segundo trimestre em 40% para garantir esta fusão, a esconder dívidas em empresas de fachada offshore na Madeira. A Sofia virou-se para o Pedro, olhos arregalados. Pedro, isto é verdade? É contabilidade criativa. Pedro protestou, suando profusamente. Toda a gente faz isso. Foi para aumentar a avaliação para a venda. É fraude, senhor Arthur, o advogado interveio. Fraude federal de valores mobiliários, nível de crime. O meu pai deu um gole no café. Vê, se ainda estivesses casado com a Ana, talvez eu tivesse lidado com isto discretamente. Poderia ter te deixado demitir, dado um paraquedas dourado para lhe poupar o constrangimento. As famílias protegem-se umas às outras. O meu pai sorriu, um sorriso frio e predatório. Mas já não és família. Assinaste os papéis. Deixaste bem claro que queres ser julgado apenas pelos teus méritos empresariais. O meu pai bateu na mesa. O negócio está desfeito, Pedro. A Hélios está a retirar a oferta. Tu não podes! Pedro gritou, levantando-se. O mercado sabe do acordo. Se desistirem agora, as ações vão afundar. A Ashford Dynamics não valerá nada ao meio-dia. Exatamente, o meu pai disse calmamente. E quando as ações chegarem a zero, comprarei a participação maioritária por tostões. Serei dono da tua empresa, das tuas patentes e do teu edifício, e não te pagarei um cêntimo. Isto é uma loucura. Estás a destruir um ativo de bilhões de euros só para te vingares por um divórcio. Sou um trilionário, filho. O meu pai encolheu os ombros. Posso dar-me ao luxo de queimar 1.000 milhões de euros para dar uma lição. É uma fogueira cara, mas gosto do calor. As portas da sala de reuniões abriram-se. E o meu pai acrescentou, creio que o novo CEO interino está aqui para aceitar a sua demissão. O Pedro virou-se. A entrar na sala estava eu. Mas não estava a usar o cardigan bege. Usava um fato branco de executiva que me assentava perfeitamente. O cabelo estava solto, caindo em ondas. Parecia poderosa, radiante, cara. Olá, Pedro, disse a voz firme. Ana, Pedro sussurrou. O que estás a fazer? O pai pediu-me para assumir, disse caminhando para a frente da sala e ficando ao lado do meu pai. Tenho um MBA pela Universidade Católica, Pedro. Esqueceste-te?
Estavas sempre tão ocupado a falar de ti que esqueceste que me formei com a melhor média. Tu, tu sabias? Pedro olhou entre nós. Eu sabia que o pai tinha dinheiro, disse. Não sabia que ele era a Hélios, mas quando lhe contei o que fizeste, bem, olhei para os papéis de divórcio na mesa. Querias uma parceira de negócios, Pedro. Querias alguém que se enquadrasse neste mundo. Aqui estou eu. O meu pai levantou-se e pôs a mão no meu ombro. Senhor Ashford, está despedido. A segurança vai escoltá-lo para fora. Ah, e relativamente ao acordo de divórcio. O meu pai pegou nos papéis que o Pedro me tinha obrigado a assinar. Visto que a empresa que possui está prestes a ser investigada por fraude, os seus bens estão congelados. O apartamento, os carros, as contas. As autoridades vão apreender tudo. O meu pai atirou os papéis para o caixote do lixo. A Ana não quer os 50 mil nem o Honda. Ela está a ficar com a empresa. A escolta de segurança não foi educada. Nos filmes, o CEO desonrado é autorizado a embalar uma caixa, uma moldura, um agrafador, talvez uma planta. O Pedro Ashford não teve nada disso. 2 homens, corpulentos como máquinas de vendas, agarraram-lhe os cotovelos e arrastaram-no pelas paredes de vidro das salas de conferência, onde os seus ex-funcionários observavam em silêncio atônito. Tirem as mãos de mim! Pedro rosnou, lutando contra o aperto do guarda principal, um homem chamado Miller, que o Pedro tinha despedido há 3 meses e depois recontratado com um salário mais baixo. Eu sou o fundador desta empresa. Não podem simplesmente atirar-me para fora como um bêbado num bar. Ordens do Sr. Keating, senhor, Miller disse, sem se incomodar em esconder o sorriso sarcástico no canto do lábio. Está a invadir propriedade da Hélios. Chegaram às portas giratórias. Com um último empurrão, Pedro tropeçou para o pavimento molhado da Quinta Avenida. A umidade da tempestade que se aproximava atingiu-o instantaneamente, estragando as linhas afiadas do seu fato. Ao seu lado, o clique-claque de saltos altos anunciou a Sofia. Ela não tinha sido arrastada para fora. Tinha saído de cabeça erguida, a digitar furiosamente no telefone. Sofia! Pedro ofegou, endireitando o casaco, tentando recuperar um pouco de dignidade. Meu Deus, viste aquilo? O velho é louco. Ele está a blufar. Não há como um jardineiro ser dono da Hélios. É um truque. Provavelmente contratou atores. O Arthur é provavelmente um ator. Pedro agora andava de um lado para o outro, a negação a servir de escudo contra a realidade aterrorizante. Precisamos de chamar a bolsa. Precisamos de chamar a polícia. Isto é uma aquisição hostil baseada em fraude. Sofia, liga para o teu pai. Precisamos da influência do deputado. A Sofia parou de digitar. Levantou os olhos do telefone, os seus olhos escuros a percorrerem o rosto do Pedro, com a curiosidade distante de um cientista a olhar para um sapo morto. O meu pai não te vai ajudar, Pedro, ela disse, a voz suave e fria. O quê? Por quê? Somos uma equipa. Somos o casal poderoso. Disseste tu mesmo esta manhã. Disse que éramos um alinhamento estratégico, a Sofia corrigiu. Ela deslizou o telefone para a sua mala Prada. Estratégia exige ativos. Há 10 minutos, tu és um passivo maciço, tóxico, radioativo. Pedro olhou para ela, a chuva começando a chuviscar, manchando a sua gravata de seda. Sofia, não faças isto. Eu vou lutar contra eles. Tenho as contas offshore. Tenho os códigos. Posso recomeçar. Podemos ir para a esmadeira. A Sofia riu. Não foi uma risada cruel. Foi uma risada de tédio. Pedro, tu és mesmo um amador. Pensas que o João Keating não encontrou as contas? O homem construiu a infraestrutura moderna para mineração de dados nos anos 90, antes de desaparecer do radar. Ele inventou os algoritmos que a Receita usa para apanhar pessoas como tu.
As tuas contas não estão apenas congeladas, são provas. Ela fez um sinal para um carro executivo preto que estava a parar. Espera! Pedro agarrou-lhe o braço. Para onde vais? A Sofia olhou para a mão dele no seu braço, depois de volta para o rosto dele. Tenho um almoço com a nova direção. Pedro recuou como se tivesse sido queimado. O teu almoço com eles? Com a Ana. Com a Ana, a Sofia corrigiu. E sim, sou a vice-presidente de marketing. Eu sei onde todos os podres estão enterrados, Pedro. Eu sei sobre os subornos à comissão de planeamento. Eu sei sobre os atalhos de segurança nos protótipos erráticos. Vou trocar essa informação por imunidade e um bônus de retenção. A Ana precisará de alguém para ajudar a fazer a transição da empresa. Por que não eu? Tua traidora, Pedro sussurrou. Deixei a minha mulher por ti. Deixaste a tua mulher porque és um narcisista que achava que ela não era brilhante o suficiente. A Sofia disse, abrindo a porta do carro. E estavas enganado. Acontece que ela era um diamante coberto de pó. E tu eras apenas um pedaço de vidro coberto de verniz. Ela deslizou para dentro do carro. Adeus, Pedro. Tenta não ficar muito tempo à chuva. Estraga a lã. O carro arrancou, salpicando água enlameada nas calças do Pedro. Pedro ficou sozinho no passeio. Pessoas passavam por ele, irritadas, ignorando o homem que há 24 horas fora perfilado na Forbes como o rei do futuro. Ele meteu a mão no bolso para pegar no telemóvel. Precisava de um advogado. Marcou o número do seu advogado pessoal, Marcos. O número que marcou foi desligado ou já não está em serviço. Tentou o seu banqueiro. Lamentamos, mas o código de acesso do cliente que introduziu foi suspenso, pendente de uma investigação federal. Um flash de luz branca cegou, depois outro. Pedro piscou, protegendo os olhos. Uma carrinha tinha parado. Paparazzi! Senhor Ashford! Senhor Ashford! Um repórter gritou, enfiando um microfone na cara dele. É verdade que está a ser acusado de fraude de valores mobiliários? É verdade que a sua ex-mulher é a filha do presidente da Helios? Como é que se sente ao perder 4 bilhões de euros em 20 minutos? Pedro virou-se e correu. Correu pela Quinta Avenida, os flashes a persegui-lo como raios, o riso da cidade a tocar-lhe nos ouvidos. Não tinha para onde ir. A fechadura do apartamento era digital, controlada pelo servidor da empresa. Os seus cartões de crédito estavam ligados ao negócio. Verificou os bolsos. Tinha a carteira. Dentro, 200 euros em dinheiro e um cartão Platinum que agora era um pedaço de plástico inútil. Diminuiu o passo, a respiração ofegante. Passou por uma banca de jornais. O letreiro digital no ecrã acima chamou-lhe a atenção. Notícias de última hora. Ashford Dynamics, adquirida pela Helios Global. CEO afastado por alegações de fraude. Ações suspensas e, por baixo, uma imagem não dele, mas minha. Eu estava a sair do edifício de onde ele acabara de ser expulso, flanqueada pela segurança, usando aquele fato branco, parecendo uma rainha. Pedro olhou para a imagem. A raiva que lhe ardia dentro arrefeceu para algo mais duro, algo sólido. Pensas que ganhaste, Ana? Sussurrou para o ecrã. Pensas que podes simplesmente brincar aos disfarces e roubar-me a vida? Ele lembrou-se de algo. Um pequeno detalhe insignificante de há 3 anos, um plano de contingência que tinha feito, não por dinheiro, mas por alavancagem. Chamou um táxi. Para onde? Perguntou o motorista. Para o distrito de armazéns na periferia de Lisboa, Pedro disse, e pise no acelerador. Ele ainda não estava fora do jogo. João Keating podia ser um trilionário, e eu podia ser a nova CEO. Mas o Pedro sabia algo sobre a tecnologia da Ashford Dynamics que eles não sabiam. Ele tinha construído uma porta traseira no código-fonte do seu projeto de IAEA principal, um botão de aniquilação. Se não pudesse ter a empresa, certificava-se de que ela arderia até ao chão. A vista do escritório do CEO era de cortar a respiração. Do 8 e 6º andar, os carros pareciam brinquedos,
e as pessoas não existiam. Eu estava ali, onde o Pedro costumava estar, as mãos pressionando o vidro frio. É muita vista. A voz do meu pai veio da poltrona de couro atrás de mim. Virei-me. O meu pai tinha finalmente tirado os macacões sujos. Usava um cardigan simples e confortável e calças, parecendo mais um professor reformado do que a força financeira mais poderosa do hemisfério ocidental. É aterrorizante, pai, admiti. Caminhei até a enorme secretária de Carvalho, a secretária do Pedro, e passei a mão pela borda. Conheço negócios, tenho o diploma, mas isto é uma zona de guerra. Pedro deixou este lugar em frangalhos. Os livros estão uma confusão. Os funcionários estão em pânico e a imprensa está acampada no lobby. Tu consegues lidar com isso? O meu pai disse, servindo chá de um serviço de prata que tinha substituído o decantador de uísque do Pedro. Tu tens integridade, Ana. Essa é a única coisa que o Pedro nunca teve. A integridade estabiliza os mercados, acalma as pessoas. Eu sinto-me uma impostora, suspirei sentando-me. Ontem estava a fazer pão de massa-mãe e a perguntar-me se o Pedro gostaria das novas cortinas. Hoje estou a decidir o destino de 6.000 funcionários. Fomos longe demais, pai. Destruí-lo daquela forma. Os olhos do meu pai endureceram. Ele estava a destruir-te, Ana, pouco a pouco, fazendo-te sentir pequena para que ele pudesse sentir-se grande. E ele estava a roubar os acionistas. As pensões de pessoas inocentes estão ligadas a esta empresa. Se não tivéssemos intervindo, ele teria destruído este lugar num ano e saído com um paraquedas. Nós não o destruímos, apenas acendemos as luzes. Ele destruiu-se a si mesmo. Bateram à porta. Entre, chamei, a minha voz mais forte do que me sentia. A porta abriu e a Sofia entrou. Enrijeci. O meu pai não se moveu, mas o seu olhar aguçou-se. Menina Riti, disse friamente. Presumi que estaria a arrumar a sua secretária. A Sofia parou no centro da sala. Já não parecia arrogante. Parecia calculista, humilde, mas não rastejante. Era uma performance perfeita. Posso fazer isso se desejar, senhora Ashford. Peço desculpa, menina Keating, a Sofia disse suavemente. Mas acho que vai descobrir que me despedir seria um erro. Estavas a dormir com o meu marido, disse, e estavas a ajudá-lo a esconder a dívida. Eu estava a dormir com o CEO, a Sofia corrigiu sem piscar. Era parte da descrição do trabalho que o Pedro implicava ser necessário para o avanço. Quanto à dívida, eu fui quem manteve 2 conjuntos de livros, não para o esconder para ele, mas para o documentar. A Sofia estendeu a mão à sua mala e tirou uma pen USB. Colocou-a na secretária. Esta pen contém os registros não editados de cada transação ilegal que o Pedro fez nos últimos 18 meses. Quem ele pagou, quando e para onde o dinheiro foi. Se quer limpar esta empresa, precisa de um mapa. Eu sou a cartógrafa. Olhei para a Epan, depois para o meu pai. O meu pai deu um encolher de ombros microscópico. Decide tu. Por que me estás a dar isto? Perguntei. Por que não o chantageaste? O Pedro está falido, a Sofia disse sem rodeios. Tu és o novo poder. Eu sou uma sobrevivente, menina Keating. Não afundo com o navio. Ajudo a construir os botes salva-vidas. Mantenha-me como consultora. Ajudá-lo-ei a navegar na investigação da bolsa. Depois de as coisas acalmarem, se ainda me quiser fora, eu sairei. Peguei na pen, odiada a Sofia, odiada o perfume que ainda pairava nos corredores, a memória dos olhos do Pedro a vaguear para ela durante as festas da empresa. Mas eu era CEO agora, e um CEO não tomava decisões com base na inveja. Tomava-as com base na utilidade. Tens um mês, disse, probatório. Reportas diretamente a mim. Uma mentira, um detalhe omitido, e não serás apenas despedida.
Farei com que a equipa jurídica te destrua. Claro. A Sofia assentiu, um brilho de respeito nos seus olhos, claro como água. Podes ir. A Sofia virou-se e saiu. Mantenha os seus amigos por perto. O meu pai murmurou, bebendo o seu chá. Ela não é uma amiga, disse, ligando a penha ao meu portátil. É uma ferramenta, e neste momento temos uma fuga para consertar. O ecrã piscou. De repente, uma caixa de diálogo vermelha apareceu no meu computador, depois no tablet do meu pai, depois, presumivelmente, em todos os ecrãs do edifício. Bloqueio do sistema iniciado. Autorização L. Ashford. Tempo para eliminação, 24:0. O que é isto? Tentei tocar no teclado, nada aconteceu. Pai, o sistema está bloqueado. O meu pai franziu a testa, tirando o telefone. A minha linha segura para os servidores da Helios está bloqueada. Ele cortou os nós externos. O telefone do escritório tocou. Coloquei em altifalante. Olá, Ana. A voz do Pedro preencheu a sala. Parecia pequena, distorcida e maníaca. Pedro, disse levantando-me. O que fizeste? Iniciei o protocolo Omega. Pedro riu. Provavelmente não sabes o que é isso. Estavas muito ocupada na jardinagem. É um kill switch. Construiu no kernel do código-fonte há 3 anos. Um interruptor do homem morto. Pedro, para com isto, disse. Estás a prejudicar pessoas inocentes. Os contratos dos hospitais, os sistemas de controlo de tráfego que gerimos. Não me importo, Pedro gritou. Se eu não posso ter a empresa, ninguém pode. Em 24 horas, o vírus vai apagar os servidores. Cada patente, cada linha de código, cada registro bancário. A Ashford Dynamics será uma casca vazia. As ações vão para zero. E o investimento do teu pai será pó. Vais para a prisão para o resto da tua vida, o meu pai disse. A voz calma, mas imponente. Eu já me fui embora, João. Pedro troçou. Estou num aeródromo privado. Quando me localizarem, estarei num país sem extradição, com uma nova cara. Mas estou disposto a fazer um acordo. Não negociamos com terroristas, o meu pai disse. Negocia se quiseres salvar o teu legado. Pedro escarneceu. Aqui estão os meus termos. Transfere 500 milhões de euros para uma carteira de criptomoedas que fornecerei e emite uma declaração pública. Um pedido de desculpas em vídeo da Ana, admitindo que me incriminaste, que sou inocente e que estás a demitir-te para me reinstalar como CEO. Estás delirante, disse. Eu sou o homem com o dedo no botão. Tens 24 horas, Ana. Tic-tac. A linha ficou muda. O escritório estava em silêncio. O cronômetro vermelho no ecrã contava regressivamente. 23, 59, 48. O meu pai pousou a chávena de chá. Não parecia preocupado. Parecia energizado. Bem, o meu pai disse, arregaçando as mangas. Não tenho uma boa guerra de hackers desde que a bolha da internet rebentou. Pai, podemos parar isto? Perguntei, o coração a bater forte. O Pedro foi o arquiteto principal. Ele conhece o sistema melhor do que ninguém. Ele conhece o sistema Ashford, o meu pai corrigiu. Ele não conhece o sistema Helios. Ele pensa que nos bloqueou, mas esqueceu-se de uma coisa. O quê? Comprei o provedor de internet para toda esta cidade há 3 anos, porque não gostava do serviço ao cliente deles. O meu pai sorriu. Ele está a rotear o sinal pelos meus cabos. Podemos localizá-lo, mas precisamos de tempo e precisamos de uma distração. O meu pai olhou para mim. Tu tens que ir à televisão, Ana. Tens que o enrolar, fingir que estás a desmoronar, fingir que ele está a ganhar. Alimenta o ego dele enquanto o mantens a falar. Eu vou caçá-lo. Respirei fundo. Olhei para o meu reflexo na janela escura. Já não via a esposa de coração partido. Via uma jogadora no jogo. Ok, disse.
Chamem a equipa de filmagem. Vamos dar ao Pedro o espetáculo que ele quer. O estúdio improvisado na sala de reuniões da Ashford Dynamics era ofuscantemente brilhante. 3 câmaras estavam apontadas para o meu rosto. Uma maquilhadora acabara de aplicar pó para me fazer parecer mais pálida, mais exausta do que realmente estava. Era teatro. Teatro de alto risco. 30 segundos para o ar. O cameraman fez sinal. O meu pai estava nas sombras usando um headset. Estava a monitorizar uma série de ecrãs que exibiam uma topologia de rede complexa, um mapa digital do tráfego de internet de toda a cidade. Temos um ping, o meu pai sussurrou no microfone. Ele está a fazer o sinal passar por 3 proxies. Rússia, Brasil e uma quinta de servidores nos arredores do porto. Mas a latência sugere que ele é local. Está perto. 10 segundos. O cameraman fez a contagem decrescente. Respirei fundo. Pensei nos últimos 5 anos. Na forma como o Pedro criticava a minha culinária. Na forma como desvalorizava as minhas opiniões sobre arte. Na forma como me olhava quando me entregou os papéis do divórcio, como se eu fosse uma mancha na sua vida perfeita. Precisava de chorar. Precisava de parecer desfeita. Não foi difícil. Só tinha que me lembrar do momento em que percebi que tinha casado com um monstro. Ação. A luz vermelha da câmara piscou. O meu nome é Anna Ashford. Comecei, a voz a tremer. Olhei diretamente para a lente, as lágrimas a inundarem-me os olhos. Estou a transmitir isto em direto porque cometi um erro terrível. A quilômetros de distância no aeroporto de Thiers, nos arredores do porto, dentro da luxuosa cabine de couro de um Gulfstream G650, Pedro Ashford estava sentado com uma taça de champanhe numa mão e um tablet na outra. Sorriu enquanto assistia à transmissão em direto. É isso, Ana, sussurrou agitando as bolhas. Implora. Eu acusei o meu marido Pedro de fraude. Continuei no ecrã, limpando uma lágrima. Fiz isso por ciúme. Estava zangada com o divórcio. Estava zangada com a Sofia. Então eu fabriquei as provas. Pedro atirou a cabeça para trás e riu. Foi um som maníaco e triunfante. Eu sabia, ela é fraca. Ela sempre foi fraca. Ele digitou uma mensagem na janela de chat encriptada no seu portátil seguro. Bom começo. Agora diz que te demites. Diz, sou a única que pode salvar a empresa. De volta à sala de reuniões, vi a mensagem aparecer no teleprompter. Engoli em seco. Ele é um visionário, engasguei. Sem ele, a Ashford Dynamics não é nada. O Kill Switch, o protocolo Omega, é o seu sistema de segurança porque ele sabia que pessoas como o meu pai tentariam roubar o seu gênio. Imploro para que ele pare a contagem decrescente. Estou a demitir-me como CEO com efeito imediato. Na sala dos servidores, os olhos do meu pai apertaram-se. Conseguimo-lo. Um técnico gritou. Ele respondeu. O tamanho do pacote de dados era muito grande para um proxy padrão. Ele está a enviar feedback de vídeo em direto. Não está apenas a assistir, está a dirigir. Triangula, o meu pai ordenou. Onde é que ele está? Hangar 42, do aeroporto de Thiers. É um charter privado registrado numa empresa de fachada. O avião está ativo? Os motores estão a acelerar. Plano de voo para as Ilhas Canárias. Descolagem em 12 minutos. O meu pai apertou o botão no seu headset. Ana, enrola-o. Temos a localização. A FBI tática está a 10 minutos de distância. Precisamos de mais 5 minutos para violar as comunicações do cockpit. No ecrã, olhei para baixo, recompondo-me. Pedro, por favor, se estás a ver isto, não destruas o legado que construíste. Os funcionários, eles admiram-te. Pedro observava, sentindo uma onda de poder divino. Ele era intocável, tinha o dinheiro. A rapariga estava a rastejar na televisão global.
e ele estava prestes a desaparecer para uma vida de luxo num país sem tratado de extradição. Mais uma coisa, ele digitou. Pede desculpa a Sofia. Admite que tinha ciúmes do talento dela. Li o pedido, o meu maxilar apertou-se. Esta era a parte mais difícil. Também quero pedir desculpa a Sofia Richie, disse, a minha voz a tornar-se mais forte, embora tentasse disfarçar. Ela viu potencial no Pedro que eu não consegui. Ela foi uma parceira melhor. Perfeito. Pedro sorriu. Ele clicou uma tecla no seu portátil. O cronômetro no ecrã parou em 05 Pronto, disse para a cabine vazia. Eu sou um deus benevolente. De repente, a voz do piloto estalou no intercomunicador. Senhor Ashford, temos um problema. A torre está a negar a nossa autorização de descolagem. Estão a dizer que há detritos na pista. Suborna-os! Pedro gritou na porta do cockpit. Não me importo. Descola na pista de táxi, se for preciso. Senhor, vejo veículos. O piloto disse, a voz a subir em pânico. SUVs pretos estão a bloquear a pista. Pedro congelou, olhou pela janela. A correr pelo aeródromo estavam 6 caminhões blindados pretos com marcas federais. Luzes azuis e vermelhas piscavam contra o céu cinzento. Pedro deixou cair a sua taça de champanhe. Partiu-se no chão. Não, sussurrou. Não, não, não. Ele olhou de volta para o tablet. Eu já não estava a chorar. Estava a olhar diretamente para a câmara e estava a sorrir. Pedro, disse a minha voz agora cristalina. Pensaste mesmo que eu não sabia do Hangar 42? Debitaste a taxa de aluguer no cartão da empresa há 3 semanas. Estava nos arquivos que a Sofia me deu. Pedro apressou-se para o portátil. Sua bruxa! Eu vou matar isto! Vou matar a empresa toda! Ele martelou a tecla Enter para retomar a contagem decrescente e executar o vírus imediatamente. Acesso negado. O quê? Pedro gritou. Ele bateu novamente. Acesso negado. Privilégios de utilizador revogados. Uma nova janela apareceu no seu ecrã. Não era o logótipo da Ashford Dynamics. Era um simples sol estilizado, o logótipo da Helios Global. E então o rosto do meu pai apareceu no ecrã do portátil do Pedro, substituindo o código. Olá, filho, o meu pai disse calmamente. Estava sentado no centro de comando, com uma expressão aborrecida. Estás a tentar executar um script nos meus servidores. É o meu... Pedro guinchou, digitando furiosamente, tentando contornar a firewall. Era o teu código, o meu pai corrigiu. Até o encaminhares através do provedor de internet local, que eu possuo, e depois através do uplink de satélite, que eu também possuo. Vê, Pedro, tu construíste uma porta traseira no software, mas eu construí a casa a qual a porta está ligada. Eu apenas mudei as fechaduras. Isto é ilegal. Tu hackeaste o meu computador privado. Eu sou um trilionário, Pedro, o meu pai riu. Eu sou a lei, e neste momento a lei de verdade está a bater à tua porta. Um baque alto abanou o avião. A porta da cabine foi aberta com força. FBI! Mãos ao alto! Homens com equipamento tático invadiram a cabine. Rifles levantados. Pedro levantou-se, as mãos a tremer, o portátil a escorregar do seu colo. Não fui eu, Pedro soluçou enquanto o atiravam para o chão. Foi um mal-entendido. Estava a testar a segurança. No tablet, que caíra virado para cima no tapete, observei a detenção. Observei enquanto o algemavam. Observei enquanto o arrastavam para fora, a pontapear e a gritar, para a chuva. Virei-me para a equipa de filmagem na sala de reuniões. Cortem, disse suavemente. O Tribunal Distrital Federal do Sul de Nova York, ou melhor, para nós, o Tribunal de Comarca do Porto, foi um teatro de guerra e Pedro Ashford estava a perder em todas as frentes. Haviam passado 6 meses desde a detenção na pista do aeroporto de Tiers. 6 meses de fiança negada,
bens congelados e um frenesim mediático que transformara o rei da tecnologia num pária nacional. A sala do tribunal estava lotada. Repórteres do Wall Street Journal, New York Times e todas as grandes redes lutavam por posição nos bancos. Não estavam ali para ver justiça. Estavam ali para ver um Deus sangrar. Pedro estava sentado à mesa da defesa, as mãos apertadas para esconder os tremores. Parecia esquelético. O cabeleireiro da prisão dera-lhe um corte de cabelo que era tecnicamente asseado, mas sem a precisão de 500 euros a que estava habituado. O seu fato, outrora uma armadura feita à medida, agora pendia-lhe dos ombros como um sudário. A acusação chama Sophia Ricci para depor, anunciou a doutora Reynolds, uma mulher cujo sorriso de tubarão fazia o estômago do Pedro revirar. As pesadas portas de carvalho abriram-se. A Sofia entrou. Ela não parecia a femme fatale que ajudara o Pedro a manipular os livros. Usava um modesto blazer cinzento carvão, o cabelo puxado para trás num coque severo e sensato. Parecia uma vítima. Parecia uma testemunha que fora manipulada por um homem poderoso. Prestou o juramento sem o olhar. Menina Ricci, a doutora Reynolds começou, andando de um lado para o outro em frente ao banco do júri. Pode dizer ao tribunal a sua relação com o arguido? Eu era vice-presidente de marketing da Ashford Dynamics, a Sofia disse, a voz firme. E eu tinha uma relação pessoal com o Sr. Ashford. Uma relação pessoal que começou enquanto ele ainda era casado com Anna Ashford. Objeção, o advogado do Pedro, um defensor público nomeado pelo tribunal chamado Dr. Klein, que cheirava a café velho, levantou-se sem convicção. A relevância vai para o caráter e o motivo meritíssimo, a doutora Reynolds retorquiu, indeferido. A Sofia respirou fundo. Sim, ele disse-me que a mulher não o compreendia. Ele disse-me que ela era um peso morto. Prometeu que se eu o ajudasse a garantir a fusão com a Helios, geriríamos a empresa juntos. Ele disse que seríamos o novo casal poderoso do Porto. E ele pediu-lhe para fazer algo ilegal para garantir esta fusão. A Sofia virou-se para olhar o Pedro pela primeira vez. Os seus olhos eram coisas frias e mortas. Ele pediu-me para alterar os relatórios de receita do segundo trimestre. Ela disse claramente. Ele fez-me criar empresas de fachada nas Ilhas da Madeira, Blue Horizon, Apex Capital, para esconder a dívida dos falhanços de AID. Ele disse-me que era prática corrente. Ele disse, Sofia, a realidade é apenas uma sugestão. Nós escrevemos a verdade. Um murmúrio percorreu a sala de audiências. O Pedro quis gritar. Ela sugeriu os nomes. Ela montou as contas, mas ele não podia dizer uma palavra. Não tinha alavancagem. Ela tinha o acordo de imunidade. Ele não tinha nada. Ele também, a Sofia acrescentou, virando a faca. Instruiu-me a espiar a sua mulher para encontrar podres que pudesse usar no divórcio. Quando não conseguimos encontrar nenhum, ele decidiu fabricá-los. O júri, 12 cidadãos comuns que olhavam o Pedro com ódio não disfarçado, rabiscaram furiosamente nos seus blocos de notas. 2 dias depois, a defesa, o pouco que restava dela, encerrou. Era a altura da última testemunha. A acusação chamou Anna Keating. A atmosfera na sala mudou instantaneamente. Quando entrei, o ar pareceu clarear. Não usava o fato de executiva da aquisição. Usava um simples vestido cor de creme. Parecia serena. Parecia a única pessoa na sala que não estava a lutar por algo. Eu já tinha vencido. Sentei-me no banco das testemunhas, as mãos repousadas levemente no colo. Menina Keating, a doutora Reynolds perguntou gentilmente. A defesa do Sr. Ashford alega que a senhora e o seu pai, João Keating, orquestraram uma aquisição hostil e vingativa da empresa dele, que o encurralaram. Como responde? Olhei para o júri, depois voltei o meu olhar para o Pedro. Pela primeira vez em meses, os nossos olhos cruzaram-se. Pedro tentou invocar o seu antigo olhar ameaçador,
aquele que costumava fazer-me pedir desculpa por coisas que não tinha feito. Mas não funcionou. Eu olhei para ele com pena. O meu pai não comprou a Ashford Dynamics para destruir o Pedro, disse suavemente. Ele comprou-a para salvar os 6.000 funcionários cujas pensões o Pedro estava a arriscar. Ele comprou-a porque o Pedro deixou de ser um CEO e tornou-se um predador. Mas foi a televisão, o advogado do Pedro interveio durante o interrogatório, tentando salvar um ponto. Chorou, implorou, fez uma performance para enganar o meu cliente a revelar a sua localização. Isso não é engano? Sorri. Foi um sorriso triste. Dr. Klein, durante 5 anos, Pedro Ashford fez-me acreditar que eu era pequena. Ele fez-me acreditar que tive sorte por ele sequer olhar para mim. Ele desempenhou o papel de um marido amoroso enquanto estava a roubar o nosso futuro e a dormir com a sua vice-presidente. A minha performance naquela transmissão durou 5 minutos. A performance dele durou 5 anos. Eu simplesmente falei a linguagem dele por um momento para que ele entendesse. Inclinei-me para a frente falando diretamente com o Pedro agora. E quanto ao encurralamento, não se pode prender um homem que já está a fugir. O Pedro fugia da verdade muito antes de o meu pai assinar um cheque. Nós apenas construímos uma parede para que ele finalmente tivesse de parar. O silêncio na sala de audiências foi absoluto. Até o estenógrafo parou de digitar por um segundo. O veredito saiu em 4 horas. Na acusação de fraude de valores mobiliários, nós, o júri, consideramos o arguido culpado. Na acusação de fraude eletrônica, culpado. Na acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, culpado. Na acusação de tentativa de sabotagem corporativa, culpado. 14 acusações, 14 culpados. O juiz, um homem severo sem paciência para a arrogância de colarinho branco, olhou por cima dos seus óculos para o Pedro. Sr. Ashford, foi-lhe dada todas as vantagens na vida. Educação, oportunidade, talento, e usou-as para explorar a confiança dos outros. Tratou a economia como um cassino e a sua família como garantia. Sentenciou-o a 25 anos de prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional nos primeiros 20. O martelo bateu. Soou como a tampa de um caixão a fechar. Pedro não gritou desta vez. Não lutou. Apenas desabou na cadeira, a energia a esvair-se dele como se alguém tivesse puxado a ficha. Olhou para a galeria. A Sofia tinha ido embora. Os repórteres já estavam a tuitar o veredito, mas eu ainda estava lá. Levantei-me, acenei uma vez ao promotor e saí da sala do tribunal sem olhar para trás. 1 ano depois, a propriedade Keating, em Melides, estava em plena floração. Não era a paisagem manicurada e estéril do apartamento do Pedro. Era uma explosão de cor. Flores selvagens, hortênsias e carvalhos antigos que proporcionavam uma sombra fresca e profunda. O meu pai estava de joelhos na terra, usando um par de macacões ainda mais velhos e sujos do que os que usara na reunião de fusão. Murmurava uma canção, podando uma roseira teimosa. Pai, vais ficar com graxa no nariz. Chamei do terraço. Estava sentada numa mesa de ferro forjado, a rever um tablet. O ecrã mostrava os lucros do 3º trimestre da Keating Helios. As ações tinham subido 18%. A divisão de energia limpa, aquela que o Pedro ridicularizara como um desperdício de recursos, era agora o setor mais lucrativo da empresa. Graxa faz bem a tez, o meu pai grunhiu, levantando-se e estalando as costas. Como vai o império a prosperar? Acabamos de fechar o negócio para construir a nova infraestrutura tecnológica para o projeto das escolas do interior. Sem fins lucrativos, claro. Bom, o meu pai assentiu. O lucro é bom, mas o legado é melhor. O Pedro nunca entendeu isso. Um ranger de gravilha anunciou um visitante. Uma carrinha Volvo, modesta e amolgada, entrou na longa entrada. Um homem saiu. Era alto, com cabelo castanho despenteado e uma camisa de flanela com as mangas arregaçadas.
Carregava um tubo arquitetônico e um saco de bagels. É ele? O meu pai perguntou, apertando os olhos contra o sol. É o Daniel. Eu sorri, um rubor genuíno subindo as minhas bochechas. Ele sabe quem tu és. Ele sabe que trabalho na gestão de uma empresa de tecnologia. Ele pensa que és um paisagista reformado. Quer pedir a tua opinião sobre a composição do solo para a horta comunitária que ele está a desenhar. Ele conduz um Volvo, o meu pai notou aprovadoramente. E traz bagels. Já gosto dele. O Daniel subiu pelo caminho, sorrindo timidamente. Ele não sabia que estava a caminhar na direção de um trilionário e de uma das CEOs mais poderosas do mundo. Ele só via uma mulher simpática e o pai dela. Olá, Daniel disse, oferecendo o saco. Espero que Sementes de Sésamo esteja bem. A Ana disse-me que o senhor é o especialista em níveis de azoto no solo. O meu pai limpou a mão suja nos macacões e estendeu-a. Sei uma coisa ou outra, o meu pai disse, apertando firmemente a mão do jovem arquiteto. O segredo, Daniel, é que não se pode forçar as coisas a crescer. Temos que criar o ambiente certo e depois sair do caminho. Maus jardineiros tentam controlar a natureza. Bons jardineiros apenas a ouvem. Eu observava-os a conversar, o sol a filtrar-se pelas folhas. Senti uma profunda sensação de paz. Longe dali, numa caixa cinzenta de betão no estabelecimento prisional de Leiria, o recluso número 78.492 estava sentado na beira do seu beliche. Pedro Ashford olhava para uma pequena televisão a chiar montada na parede. O apresentador de notícias estava radiante. E num anúncio surpresa, a CEO da Keating Helios, Anna Keating, prometeu 1.000 milhões de euros em subsídios para pequenas empresas, afirmando que o verdadeiro crescimento vem das raízes. Pedro desligou a TV. O ecrã ficou preto, deixando-o apenas com o seu próprio reflexo no vidro escuro. Parecia velho. Parecia cansado. Deitou-se no colchão fino e fechou os olhos, o silêncio da cela a apertá-lo. Ele queria ter o mundo, queria ser um titã, mas tinha esquecido a primeira regra da colheita. Colhe-se exatamente o que se semeia. E Pedro Ashford tinha semeado nada além de vento. Agora estava finalmente a colher o turbilhão. E hoje, não sei bem. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Noutras vezes, pergunto-me se cometi um erro, se toda aquela vingança valeu mesmo a pena. Ter um nome tão grande na minha assinatura, Anna Keating, CEO de uma gigante, é um peso que me esmaga por vezes. Sinto-me forte, sim, mas também sinto a solidão do topo. O Pedro está na prisão, mas a memória dele, das suas palavras, ainda paira em alguns cantos da minha mente. Será que é possível perdoar algo assim? Sinceramente, ainda não sei. Provavelmente ambas as coisas são verdade. A vida é assim, não é? Nada é definitivo. Nada é perfeito. Mas é a minha vida. E estou a aprender a vivê-la um dia de cada